A nossa mesa vai ter a participação do Odilon Moraes, ilustrador. Ele formou-se em arquitetura pela USP, mas nunca exerceu a profissão. Ilustra livros há mais de 20 anos e também escreve alguns deles. Gosta do tipo de literatura que usa palavras e imagens simultaneamente. Por sua obra para crianças, ele já foi vencedor 2 vezes do Prêmio Jabuti de Ilustração e também 2 vezes do Prêmio FNLIJ de Melhor Livro do Ano. Além de ilustrar e escrever, dá cursos e oficinas sobre a história do livro ilustrado. E, recentemente, agora no primeiro semestre de 2016, ele teve uma experiência de ser professor, especialista, visitante, aqui no Instituto de Estudos da Linguagem, e uma ação conjunta com o Instituto de Artes, num curso sobre livro ilustrado. Então, vou ler aqui o que está no programa, que vai ser um pouco o que vai ser a fala dele, que é o seguinte: se o desenho e a escrita têm uma origem comum nas paredes das cavernas, nossa cultura tratou de separá-los em territórios distintos, arte e literatura. O livro ilustrado, objeto plástico literário, onde a imagem assume o papel de escrita, construindo junto com o texto a condução da história, retoma essa experiência original. Nele, imagem e palavra se fundem para dar origem a uma nova expressão poética. Em seguida, a Isabel Lopes Coelho, que é mestre em literatura francesa pela USP, doutoranda em teoria literária e literatura comparada. Ela também foi diretora do Núcleo Infanto-Juvenil da COSAC Naif, onde trabalhou por 12 anos, e atualmente é responsável pela área de literatura infantil e juvenil na FTD Educação. Então, o que a Isabel vai nos trazer aqui, resumidamente, é o seguinte: foi-se o tempo em que a literatura manifestava-se unicamente pela linguagem escrita. Narrativas complexas surgem da interação e do confronto de linguagens, especialmente entre palavra e imagem, propondo novas possibilidades de leituras, exigindo do leitor habilidades que vão além da compreensão linear tradicional. Tais propostas não estão restritas ao formato códex, existindo, inclusive, no ambiente digital. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para o Odilon Moraes. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Ao lado também uma surpresa da Isabel, que está aqui também, que foi minha editora durante vários anos. A gente ficou algumas horas aqui conversando, botando o papo em dia, porque eu acho que pouca gente sabe, mas acho que a relação de editor com o autor é uma relação muito que passa, que vai além da coisa profissional, né? Eu acho que, na verdade, muitas vezes o editor é quem mais conhece você, mais até do que você. Então, inclusive, ele ajuda você a se descobrir. Então, ela é uma das responsáveis por eu ter me descoberto. Então, eu queria agradecer aqui, mas, enfim, a minha fala hoje é por outro lado. Eu estou aqui não como autor, né, mas como alguém que gosta de pensar sobre o livro ilustrado. Comecei, né, como ilustrador, depois passei a escrever também os meus livros, mas hoje em dia eu tenho um trabalho, que até por isso, né, que eu fui convidado aqui para dar aula no IEL, discutindo o que seria o livro ilustrado. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. A palestra é Ilustração e Literatura, né? E eu acho que eu vou começar falando do conceito de ilustração, né? Porque a gente costuma olhar muito a ilustração como um desenho, que na verdade ela é, né? Um desenho, uma foto, uma imagem, né? A gente costuma ver a ilustração nesse sentido, e por isso a gente se confunde muito, né, com o que seria uma ilustração e o que seria um desenho ou uma pintura, né? Então, qual que seria a diferença de chamar uma coisa de ilustração e chamar outra coisa de pintura, né? Que a ilustração, né,
tem um quadro da Santa Ceia e o Leonardo pinta o quadro, né, a da Santa Ceia, ele está fazendo ilustração ou está fazendo pintura? Ou quando um ilustrador, Gustave Doré, chamado ilustrador, vai fazer a mesma Santa Ceia, né, em gravura, vai chamar ilustração, né, e não pintura. Por que isso? Né? Então eu acho que a primeira discussão aqui é entender, né, que talvez no livro ilustrado, né, o conceito de ilustração tenha que ser repensado. E eu acho que não de uma maneira mais contemporânea, ao contrário, de uma maneira mais antiga. E por isso que eu me remeti aí no começo da fala ao desenho da caverna, né, onde ainda não, aí você não pode dizer se aquilo é desenho ou se aquilo é escrita. Porque a função daquilo é trazer à presença algo que está ausente. Isso é função da escrita, né? A escrita não é algo que está no lugar de outra coisa. Aliás, a possibilidade da gente inventar a escrita, né, é a grande magia, talvez, do ser humano, né, que alguns filósofos falam que é, por excelência, o animal metafísico. O que é isso? É poder ver nas coisas outras coisas. Né? Um bicho não vê num risco, né, algo que não está lá. O risco é só o risco, mas o homem não, faz um risco e esse risco é um som. Esse risco é um som, ou mesmo sendo desenho, é o desenho de algo que não está lá. Né? Aquele velho quadro, né, que a gente conhece, né, do Magritte, que ele escreveu, isto não é um cachimbo, né? É isso, o cachimbo não está lá. Aquilo que a gente está vendo não é cachimbo, são linhas, cores, planos que fazem a gente ver cachimbo. Inclusive a palavra cachimbo que ele escreve embaixo, pip, né? Cachimbo também não é um cachimbo. Qual a diferença da palavra cachimbo que ele usa para dizer que aquilo não é um cachimbo e o desenho cachimbo que ele diz que não é um cachimbo? Talvez muito pequena a diferença, porque nenhum dos dois é cachimbo. Nem a palavra é cachimbo e nem o desenho é cachimbo. Então, nesse momento, de certa maneira, o desenho do cachimbo e a palavra cachimbo estão no mesmo lugar. E é por isso que ele fala, isso não é o cachimbo, o pintor. Porque ele quer tirar daquele desenho o que leva o espectador para fora do desenho. Porque quem vê aquele desenho não vê o que está lá, não vê as linhas, não vê as cores, vê cachimbo, que não está lá. Então, aí já começa um paradoxo da ilustração. Quer dizer, a escrita, ela está no lugar de algo para que ela não seja vista. Né? Se você escreve uma palavra numa língua que você não conhece, você vê o que está escrito. Se você lê uma palavra numa língua que você conhece, você pode não lembrar o que você leu. Você escreve vaca e você vê vaca. Se eu perguntar que cor que está escrito vaca, você fala, não sei, eu vi vaca na minha cabeça. Então a escrita depende de você não ver o que você está vendo, para conseguir ver o que não está lá. Isso é função do desenho também, né? Também é função do desenho. A não ser, né, no século XIX, um doido como o Magritte que vai falar, não, proibido ver algo onde não tem algo. Né? Inclusive eu gosto de contar um episódio que aconteceu com meu filho, que hoje em dia já tem 10 anos, mas quando tinha 1 ano e pouco, eu lembro que a única palavra que ele sabia falar, a primeira palavra que ele aprendeu a falar era ata. Ata significava bicicleta, ou qualquer coisa com roda que passasse na frente, ele falava ata. Né? E daí um dia eu estava desenhando com ele numa folha, e eu fiz um círculo. Quando eu fiz o outro círculo, ele falou ata. Quando ele falou ata, imediatamente eu lembrei do Magritte. Eu falei, será que eu vou falar, isto não é uma ata? Né? Isso não é ata, isso é um risco. Se você está vendo ata aqui, você está fugindo, né, de ver a realidade. Né? Pintura é o real, é o que se apresenta aos olhos. Mas aquilo não era então pintura que ele estava vendo. Ele estava lendo. Ele estava olhando um desenho, mas estava lendo esse desenho. Ele começou o processo de leitura. Então eu acho que essa compreensão, né, de que o desenho é uma forma de escrever, e talvez a forma mais ancestral que a gente tem de escrever. No livro ilustrado, o ilustrador repete essa experiência. Porque no livro ilustrado, parte da história
vai ser contada pela ilustração. Numa ilustração que a gente chama de tradicional, e que não tem nenhum julgamento de valor em falar tradicional, mas a ilustração ela surge, né, como até a palavra que a gente usa como ilustração, né, até a gente fala assim, você não entendeu, quer que eu ilustre, quer que eu desenhe, né, como se fosse uma maneira de você explicar algo que está escondido dentro das palavras, né, algo incompreensível. Então ilustrar é você tornar compreensível. Essa é uma maneira mais tradicional de entender a ilustração e que tem sua beleza, né, porque na verdade é a mesma coisa de um cantor, um intérprete que vai tornar a música audível. A música, enquanto ela não é cantada, ela não existe. Ela existe à medida que alguém canta. E esse alguém que canta vai dar sua voz para a música. A ilustração no sentido tradicional, ela faz isso. Ela dá imagem a um texto que não nasce com essa imagem. Muitas vezes nem foi feito para ter imagem. Inclusive, muitas vezes as imagens estão todas lá dentro, né? E daí o trabalho do ilustrador é alguém que se dispõe a dar a tradução que ele faz daquele texto. Se você quiser recusar essa tradução e achar que essa tradução, inclusive, atrapalha a sua compreensão, você tem todo o direito. É como alguém, né, que vê uma música sendo cantada por algum intérprete e acha horrível aquela interpretação. Prefere assobiar, porque ao assobiar eu posso ter a música inteira. Agora, quando se trata de livro ilustrado, a conversa muda, porque o desenho não está mais lá, né, para traduzir algo que precisa, né, de um suporte da imagem para poder ser compreendido. Ao contrário, no livro ilustrado, muitas vezes a imagem entra para complicar. A imagem, às vezes, entra para desdizer o que está sendo dito em palavras. Porque é no jogo com essa imagem que o dito, né, que o dito da literatura vai aparecer. Não está nem na palavra, nem na imagem, mas está no confronto entre as duas, na justa posição, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Bom, já falei bastante, mas na verdade eu vou tentar mostrar alguns exemplos dessa passagem, onde o entendimento do que seria, né, desenho passa a ter o entendimento de escrita. Eu vou começar com uma coisa bem básica, que é um livrinho, acho que pouca... Esse livrinho aqui, eu não vou falar para vocês o nome antes de mostrar, vocês vão entender por quê. É um livrinho dos anos 60. É um livrinho dos anos 60 que eu podia falar que era um livro de artista, né? Você pode achar que anos 60, você tem uma coisa... Não é brasileiro, mas você pode até falar, nossa, tem uma coisa, né, dos concretos brasileiros, Lygia Clark, lembra um pouco aquelas experiências concretas, né? Mas eu vou dizer uma coisa, isso aqui não é desenho, isso aqui é ilustração. E vocês vão entender por que isso aqui é uma ilustração. Isso aqui é uma ilustração porque esse livro se chama Chapeuzinho Vermelho. E antes da gente começar, eu vou mostrar a primeira página onde diz o seguinte. Diz assim, ó, bolinha amarela, mãe. Bolinha vermelha, chapeuzinho. Bolinha azul, avó. Bolinhas verdes, árvores. Bolinha preta, lobo. Quadradinho marrom, casa. Bolinha marrom, caçador. U, em forma de U, cama. Isso aqui não é mais um desenho. Isso aqui está contando alguma coisa. O que isso aqui está contando? Que a Chapeuzinho deixou a casa da mãe. Isso aqui não é mais um desenho. Isso aqui está dizendo que a Chapeuzinho estava prestes a encontrar o lobo no meio da floresta. Está dizendo isso.
Essa aqui está dizendo que ela quase encontrou. Essa aqui está dizendo que quando chegou próximo, o lobo era enorme. Talvez o tamanho do medo dela. Bom, e por aí vai. Quer dizer, o livro todo, e o que parecia um desenho abstrato, deixa de ser abstrato. Esse desenho tem sentido. A gente podia, inclusive, ter combinado que a bolinha azul era Chapeuzinho. Só dependia da nossa combinação. Porque eu poderia construir a mesma história com outros elementos que a gente tivesse entrado em acordo. A hora que se entrou em acordo nesses elementos, eu já posso escrever. É como letra. Isso aqui vira, né? O que é, né, a escrita com ideogramas? São isso, né? São coisas que representam, ideogramas que representam ideias, coisas, e não som, né? Então, na verdade, eu mostrei isso aqui simplesmente para mostrar esse pensamento. Quer dizer, quando você tem que começar, o ilustrador, uma hora começa a pensar que o trabalho dele, do desenho, na verdade, até, eu faço uma comparação, talvez seja um pouco grosseira, mas eu falo que chega um momento onde analisar a ilustração a partir do desenho se torna semelhante a analisar a caligrafia achando que está analisando literatura. Então, por isso que às vezes me incomoda a discussão da ilustração ser muito focada no desenho, como tradicionalmente, né, foi. E eu gosto, às vezes, desse lugar da ilustração, onde ela é trazida para o campo da literatura, como a gente trouxe aqui, para se discutir ela como literatura. Porque, às vezes, quando se discute ela só como imagem, você perde isso, né? É como olhar esse livro sem saber que se trata de Chapeuzinho Vermelho. A hora que a gente fala que é Chapeuzinho Vermelho, a gente pode discutir muitas outras coisas que talvez, né, estão escondidas na escrita e não no desenho, mas na escrita que esse desenho constrói. Quanto eu tenho? Falei 15 minutos, né? Bom, eu queria entrar um pouco mais nessa descoberta, né? Talvez a gente possa até falar um pouco depois nas razões dessa descoberta. No século XIX vai ter uma turma, e se a gente fosse aprofundar, vai entender bem por quê, que começa a pensar um produto, né? Não é literatura infantil, mas o livro para criança, né? Se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que esse pessoal do século XIX, principalmente na Inglaterra, fazia parte daqueles movimentos românticos que eram ligados a tradições, inclusive medievais, redescobriram a forma de pensar na forma das irmandades. Bom, enfim, tem toda uma característica que faz com que nessa época uma turma de precursores do que se chamaria no século XX designers, né, talvez os avós dos designers, vão criar esse objeto chamado livro para criança, que não é literatura infantil, é diferente, né? Onde você leva a criança como leitor, e nesse sentido, o objeto que vai na mão das crianças assume características que só são adquiridas por conta de se pensar que aquilo era direcionado para uma criança se tornar leitora. O que é? Livros com muitas imagens, pouco texto, e onde a condução do livro se daria pelo próprio objeto, né? Isso que vai se chamar no século XIX picture book, que hoje em dia a gente está discutindo, inclusive dentro da literatura infantil, né, como um gênero com certas discussões específicas, que é um pouco essa que eu disse, né? Se ele é constituído de palavra, de imagem e objeto, como é que você vai discutir um sem levar em conta os outros? Né? É um livro que não dá para você falar, bom, agora vamos discutir o texto, agora vamos discutir a imagem. Não existe essa possibilidade, né? Bom, existe se você, né, como quem estuda cinema, que vai separar o primeiro roteiro, mas a obra, em certo sentido, ela não pode ser separada para ser entendida, que uma coisa só ganha luz em função da outra. Então, eu vou mostrar das primeiras experiências, consideradas as primeiras experiências no século XIX, com isso que vai se chamar, hoje em dia, livro ilustrado, né? Inclusive a Bel, quando na COSAC, fez várias publicações de críticos de literatura especificamente que estudam esse tipo de gênero ou não gênero, alguns chamam de gênero, outros
evitam chamar de gênero, por isso implicar em outras questões. Mas, enfim, eu trouxe um cara do século XIX que é considerado para alguns o pai do livro ilustrado. Embora essa questão de paternidade sempre seja difícil de atribuir paternidade em arte, né? Sempre vem de algum lugar. Certamente o Caldecott, sendo um cara do século XIX, certamente conhecia experiências dos códices da Idade Média, a relação de imagem com palavra, tudo. Mas, enfim, quando ele vai pensar um livro para crianças, o que ele vai fazer? Ele pega, eu vou mostrar esse aqui só rapidinho, ele pega uma parlenda inglesa, e o que ele faz? Ele coloca imagens intercalando a leitura dessa parlenda. E com essas imagens, ele vai entrelaçar uma outra história. Por exemplo, essa parlenda aqui, talvez você já tenha ouvido, que fala assim, ó, chama Sing a Song for Sixpence, né? Cante uma canção por 5 pences. E começa assim, olha, a pocket full of rye, né? Um bolso cheio de centeio. 24 blackbirds baked in a pie, né? 24 pássaros negros, né, cozidos dentro de uma torta. Depois, when the pie was open, the birds began to sing. Né, quando a torta abriu, os pássaros começaram a cantar. Was not a dainty dish to set before the king? Né, não é um prato interessante para dar para o rei? Bom, essa é a cantiga, ela continua. O que ele faz com as imagens? Ele já começa a história com uma velhinha, que não tem nada com a história. Uma velhinha, e essa velhinha está segurando uma moeda, 6 pence, né? E está dando essa moeda para uma menina, antes de começar a história. Antes, inclusive, antes do frontispício. Ah, não, desculpa, o front está antes. Então, então olha aqui. Então começa aqui. E aí começa a história aqui, ó. Sing a Song for Sixpence. É o título e já é a primeira frase do negócio. Só que aqui onde fala Sing a Song for Sixpence, a garota que na primeira página ganhou a moeda, está dando a moeda a um velho, que também não falou na história ainda. Só começou o título. Só que esse velho continua quando fala a pocket full, né, o bolso cheio, e o velho está chegando na casa com um monte de lenha. Fala, mas espera aí, não tem nada a ver com a história? Na próxima página, quando fala a pocket full of rye, ele joga um monte de sementes dentro de uma mesa, em cima de uma mesa que você imagina que seja o centeio. Só que, em seguida, já tem uma outra imagem de umas crianças com uma arapuca montada para pegar passarinhos. Não falou ainda 24 blackbirds baked in a pie. Mas na imagem já tem umas crianças armando uma arapuca para pegar um passarinho. Quando vem a outra página, 24 blackbirds, quando fala 24 blackbirds, eles já estão indo embora com a arapuca, já pegaram eles. Então ele vai fazendo uma dança. Aliás, o Sendak, que fez Onde Vivem os Monstros, escreveu um texto maravilhoso sobre o Caldecott, onde ele disse que o Caldecott é o verdadeiro pai do livro ilustrado, e ele fala que o Caldecott transforma o livro numa dança. Transforma o livro numa dança. E a principal frase, inclusive, do Caldecott, no conceito dele do que seria a função da imagem no livro ilustrado, ele fala: as imagens entram onde a palavra não entra, a palavra entra onde a imagem não entra. Isso é o que o Caldecott dizia ser o livro ilustrado. E é isso que o Sendak vai dizer, que com isso o Caldecott faz do livro uma dança, porque ele vai jogando com a palavra e com a imagem e transformando isso. Às vezes a palavra passa na frente, às vezes a imagem passa na frente, e na verdade ele faz uma coisa absolutamente genial que a gente esquece na literatura adulta, às vezes, que talvez esse seja um ponto, talvez que a gente pode voltar a falar depois, porque eu talvez vá encerrando já que eu vou falar, que é o livro ilustrado como tempo, como ritmo, né? Às vezes num livro adulto, né, a gente esquece que as páginas são sessões de tempo encadernado e que a passagem das páginas implica numa passagem de tempo. O livro ilustrado, isso é evidente. O livro ilustrado, inclusive a maneira com que ele é lido, não se lê um livro ilustrado
aliás, acho que as livrarias nunca deveriam dar um marcador de página para livro ilustrado. Não se lê um livro ilustrado na metade, para e continua depois. O tempo de leitura do livro ilustrado é o tempo da poesia. Não se lê meia poesia, depois continua. O livro ele começa e vai no ritmo. Uma folha que de repente tem uma imagem e não tem uma palavra, é para ser lida com um tempo maior. Uma folha que está de um lado ou está do outro é para ser lida diferentemente. Então, assim, as páginas estão organizando, a página e o jogo das palavras e da imagem estão organizando um tempo, né? Eu acho assim que não existe obra literária onde o tempo e o trabalho com o tempo e o lapidar do tempo seja mais evidente do que num livro ilustrado. Então, e eu acho que assim, no estudo, na crítica de livro ilustrado, estava conversando com a Bel até antes aqui, teve duas fases de pessoas que foram estudar livro ilustrado. Nos anos 80, alguns começaram a estudar o livro ilustrado, inclusive exatamente a partir daí, a partir do tempo, que livro ilustrado é ritmo. Então, alguns autores vão estudar isso a partir, né, do que isso significa. E depois, nos anos 90, vai ter uma outra turma de estudiosos de livro ilustrado. Alguém pode, talvez vocês tenham lido Nikolaeva, um pessoal que a Kozak publicou, que daí não é só questão do tempo, entra na relação da palavra e da imagem, e no contraponto que as duas vão construir dentro do livro. Então, acho que entra, né? Então, são várias, inclusive eu acho bacana, é uma polifonia, né? É uma obra polifônica, é uma obra com várias vozes. E eu acho que uma coisa bonita do livro, acho que uma coisa bonita de um gênero, é que um gênero, ele abre possibilidades, né? E eu acho que o livro ilustrado abriu possibilidades de experiência de escrita incríveis, né? Exatamente pelo fato de ser uma obra construída com mais de uma voz. Então você tem, depois se tiver algum tempo, posso mostrar aqui, livros onde, por exemplo, tem um livro que chama, né, Hora de Sair do Banho, Shirley, onde um dos lados do livro é a voz da criança, o outro lado do livro é a voz do adulto. E a história é simultânea, é a mesma história acontecendo, só que de um lado é a história acontecendo nos olhos de uma criança. Então, na verdade, você percebe que é a mesma história e ela se entrelaça, a história. Só que essa narrativa, quer dizer, se fosse... Eu não conheço isso, né? A não ser, por exemplo, no cinema você tem isso, né? Você tem às vezes uma decalagem, quer dizer, uma coisa acontecendo num tempo, outra, a imagem acontecendo no outro. O livro ilustrado abre essas possibilidades de escrita, né? Aliás, o livro ilustrado abre uma coisa muito que eu acho fantástica também, e isso não é só o livro ilustrado, acho que as experiências concretas, né, da literatura e da linguagem que junta com o objeto, essa experiência que eu falei do livro, que é tempo, né? No livro ilustrado, hora é tempo, hora é espaço. Então você pode ter um livro ilustrado onde a página da direita tem um livro que eu adoro, eu trouxe aqui também, Vizinho, Vizinha, onde um dos lados é um apartamento, o outro dos lados é outro. Se você está acostumado, né, a essa coisa de que o livro é tempo, que a passagem da página da direita é uma coisa que antecede a página da esquerda, você já entrou errado no livro, né? Então essa educação que a gente faz, né, em como ler, né, no livro ilustrado, até essa posição do leitor experiente, de certa maneira, ela pode ser colocada em xeque. Ela é uma experiência nova de leitura, não só para a criança, que é um leitor inexperiente mesmo, mas para o adulto também, que é um leitor inexperiente de livro ilustrado. Ele pode não ser um leitor experiente de literatura, mas ele certamente vai ser um leitor inexperiente de livro ilustrado. E existe uma troca nessa descoberta de um leitor experiente de literatura e de repente vê coisas próprias da literatura que a literatura infantil em forma de livro ilustrado vai transgredir e ele vai levar um susto, né? E ao mesmo tempo, né, encontra a criança que está se descobrindo leitor e na verdade está aberta a experiências antes inclusive de saber como se lê um livro. Então, bom, eu vou parar por aqui porque assim, abre tanta depois da discussão aqui. Acho que a principal, só para fazer, né, uma linha, traçar uma linha do que eu queria dizer para vocês, é isso. O livro ilustrado abre, né, o campo abre a ilustração
para uma autoria muito diferente da autoria, né, da ilustração no sentido mais tradicional, que eu acho que tem, é um outro tipo de autoria, eu não acho que não tem autoria, é a autoria da interpretação. No livro ilustrado não, é a autoria da própria obra. A obra acontece quando essas vozes, né, se encontram, a palavra, a imagem e o objeto. Elas se moldam para construir a história. Num livro tradicional, geralmente o design, a imagem é coisa aplicada a posteriori. Então até que você manda, estou abrindo talvez até para você já, você manda o seu original para uma editora, isso vai ser pensado depois. Quem vai ilustrar? Quem vai fazer a capa? Que formato vai ter o livro? Eu acho que são poucos os autores de literatura adulta que já chegam, não, meu livro vai ser nesse formato, com essa capa, não sei, né? No livro ilustrado, isso chega junto, geralmente, nem sempre. Então, mas de certa maneira, mesmo quando não chega junto, editorialmente, ele tem que ser pensado junto, e não como uma coisa a posteriori. Porque num livro ilustrado, muitas vezes o texto se transforma em um dos ingredientes do livro, com o peso dividido, né, com a imagem e com o objeto. Enquanto em outros tipos de literatura, não. O peso se dá no conteúdo, né? E quando ele se torna objeto, se dá numa outra etapa. O livro ilustrado, o objeto nasce junto com o conteúdo. O que torna, às vezes, a posição de quem faz um livro ilustrado ter que transitar, né, em alguns terrenos diferentes. Não só quem faz, quem lê também e quem edita, né? Eu acho que essas três posições são muito diferentes, né, quando se trata de livro ilustrado. Obrigada, Odilon. Então, boa tarde. Eu queria agradecer primeiramente ao convite de estar aqui no COLE, que é um evento super prestigiado no meio acadêmico. Parabenizar também pelas escolhas, né, das mesas e especialmente, enfim, a gente conseguir conversar um pouco sobre literatura e ilustração, que tem sido um tema bastante debatido fora da academia. Eu acho que vem um pouco disso tudo que o Odilon falou, da construção do livro, da produção do livro, e agora tem um movimento de que a academia incorpora essa produção, porque ficou muito evidente que é impossível falar de literatura infantil sem falar de ilustração, né? Senão a gente tem só uma parte desse livro contado. E aí, enfim, só para também retribuir a gentileza do Odilon, é muito difícil mesmo trabalhar com os livros do Odilon, porque já chega num nível de maturidade muito grande, e o editor tem que se colocar ali como um primeiro leitor comprometido com a obra e tem que dar uma resposta inteligente, que o autor concorde, ou não. A gente já brigou muito também editando o livro. Porque justamente tem isso, como ele estava comentando, que o autor, quando manda um texto, estou partindo aqui da ideia de que a gente está começando a leitura pelo texto. Então, o autor manda um original para a editora. A partir do momento que aquele original é aprovado, trabalhado, etc. e tal, precisa ter toda uma ideia de uma conceitualização daquele texto, uma ideia do porquê aquele texto precisa ser publicado e é validado para ser publicado, e a partir disso todos os elementos que vão constituir aquela obra precisam estar em consonância com essa primeira premissa. Então, acrescentaria, além da ilustração, né, o formato do livro, o tipo de papel, o acabamento, tudo isso, todos esses elementos fazem parte de contar essa história, né? E quando o trabalho ele é bem feito, o leitor, né, que é o que importa, né, no final, quando pega o livro na livraria ou quando ele tem o contato com a obra, ele não tem pistas do que veio antes ou do que veio depois. É um elemento coeso, é um elemento uno, né? Então, esse talvez seja o grande objetivo quando a gente fala de produção do livro ilustrado, que é você não saber onde é a cabeça, onde é o rabo. É tudo um objeto absolutamente coeso.
Então, assim, o que eu gostaria de... tem um detalhe também importante aí, só voltando um pouco para o que a gente... para esse início de fala. Que lugar, então, que a gente estuda a literatura infantil ou o livro ilustrado, porque o livro ilustrado pode ser infantil, adulto, etc. e tal, dentro da academia, né? Ele é das letras, ele é das artes plásticas, ele precisa de um departamento específico. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para observar essa obra, para analisar essa obra? Então, o leitor crítico do livro ilustrado, ele precisa ter ferramentas que vão além da parte textual, além da análise teórica textual. Ele também precisa ter um envolvimento com com habilidades visuais, né? E acho que existe uma dificuldade porque a gente tem uma lacuna de formação, né, da alfabetização visual. E aí, quando a gente coloca isso dentro de um limite acadêmico ou mesmo de interpretação de obra, a gente sente um pouco de dificuldade mesmo de juntar as duas coisas. Mas eu acho que esses tempos estão mudando, eu acho que a gente está aqui justamente porque isso já é um panorama diferente. E, nesse sentido, o que eu gostaria de propor para vocês, na verdade, é algo bem didático. Assim. Eu gostaria de mostrar 3 livros, na verdade 4, se der tempo. E fazer um exercício de decupagem de um texto, para a gente entender a história do texto, e depois a gente vê o livro, como aquilo ficou com a ilustração. E aí a gente entende. Depois, num outro livro, a gente faz o contrário, a gente lê o livro inteiro, e aí o autor está aqui, das ilustrações, está aqui para contar um pouco como é que foi, que é o Matador. E aí, se sobrar tempo, a gente vê os outros. O que a gente vai fazer aqui é mais ou menos o processo que existe na edição de um livro, né? Da gente olhar o texto primeiramente, entender do que ele se trata e depois partir para os elementos gráficos da obra. Então, eu queria fazer esse exercício com o Anjo da Guarda do Vovô. Se alguém conhece esse livro, por favor, não conta para o colega do lado, senão vai perder a graça. Acho que, pela risada, acho que tem bastante gente que conhece, mas então a gente vai ver com calma. Como o livro é pequenininho, eu vou ler bem rápido, e aí depois a gente faz uma análise literária e vai para o PDF. Então, o livro se chama O Anjo da Guarda do Vovô. E ele começa assim: vovô gostava de contar histórias. Toda vez que eu o visitava, ele contava. Todas as manhãs, eu cruzava a praça para ir à escola. No meio, havia uma estátua de um anjo bem grande. Eu nem ligava para ela. Estava com pressa e a mochila pesava. Um dia, um ônibus quase me pegou, apesar do pouco trânsito naquele tempo. O caminho até a escola era bem longo, cheio de buracos, de becos desertos e de gansos perigosos. Mas eu não tinha medo. Sempre fui o mais corajoso da turma, trepava nas árvores mais altas, mergulhava nos lagos mais fundos. Cachorrões tremiam na minha frente. Eu também tinha amigos, saía sempre no tapa. Às vezes perdia, mas em geral levava melhor. Nunca fui covarde. Naquele tempo eu não sabia o perigo que eu corria. Meu amigo Samuel sabia. Ele tinha mais medo do que eu. Um dia, de repente, ele sumiu. Nunca mais o vi e fiquei muito triste. Aos poucos fui crescendo, mas isso não tornou a vida mais fácil. Veio a guerra, a fome, fiz todo tipo de trabalho, mesmo sem jeito para a coisa. Eu me apaixonei, virei pai, construí uma casa, comprei um carro, virei vovô. Até que foi bom, às vezes maravilhoso, tive muita sorte. Fecha aspas. Vovô ficou cansado e fechou os olhos. Eu saí sem fazer barulho. Lá fora estava claro e fazia calor. Que dia lindo. Então, se a gente fosse fazer uma interpretação desse livro, a gente poderia começar pelo título, né? Que o Anjo da Guarda do Vovô. E que, na verdade, a gente entende que agora que a gente já leu a história, que o anjo aparece, na verdade, em forma de uma estátua, uma vez só. Então, aí isso já traz um elemento curioso, porque o título dá muita importância para um elemento que no texto parece ser secundário. A gente tem aqui, então, 2 narradores, né? Primeiro é um narrador que começa dizendo que é o vovô, gostava de contar histórias, então a gente imagina que é uma pessoa lembrando, né? Ou então, enfim, né? Que existem aí 2 personagens. E o avô, quando conta a história,